Infanta! Estoy partiendo, Infanta. Carlota Joaquina inaugura a fase de retomada da produção do cinema brasileiro. Foi produzido em 1994. Você teve ao longo da década alguns filmes importantes, porque talvez eles tenham sinalizado para algumas trilhas que depois foram sendo ocupadas. Carlota Joaquina, por exemplo, é um filme sempre lembrado porque foi o primeiro longa-metragem brasileiro dos anos 90 a ter mais de 1 milhão de espectadores nos cinemas. Essa resposta foi interpretada naquele momento mais ou menos assim, olha só, as pessoas querem entender um pouco melhor a história do Brasil. Mas antes dele, o ex-presidente Fernando Collor, eleito em 1990, extinguiu o Ministério da Cultura, fechou a Embrafilme, cortou as verbas para a criação do cinema nacional, e isso significou um buraco na produção brasileira. O resultado foram as salas de cinema lotadas de filmes estrangeiros. Já no governo Itamar Franco, há uma pressão que leva à formulação de políticas de incentivo à produção cultural, incluindo nela o cinema. E essas políticas tornam possível que, gradativamente, ano após ano, o cinema brasileiro retomasse o seu espaço. A essa retomada de espaço se deu justamente esse nome, a retomada do cinema brasileiro. Tais medidas permitiram que aumentassem o número de filmes e que o cinema brasileiro explorasse diversos campos temáticos. A característica dos anos 90 é justamente a diversidade, porque talvez seja o período do cinema brasileiro que mais tenha uma diversidade de temáticas, de produção, desde o surgimento do cinema brasileiro. Dalva. Central do Brasil se tornou um ícone de orgulho nacional. Recebeu o Urso de Ouro de melhor filme e o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. E chegou a ser indicado ao Oscar também na categoria de melhor filme estrangeiro. Filmes como esse lembraram o compromisso histórico do cinema brasileiro, principalmente desde os anos 60, com a população pobre, com a miséria, com a discussão de temas sociais, com a discussão da desigualdade social. Aí você tem um outro caminho que vem sendo trilhado até hoje. Mano, eles dão choque nos loucos, eles vão dar choque na minha cabeça, eles vão... O movimento da retomada influencia os anos 2000. O drama Bicho de Sete Cabeças, de 2000, e Cidade de Deus, de 2002, encerram um período. Meu nome é Zé Pequeno, porra! O cinema de retomada dos anos 90 trouxe de volta os brasileiros para as salas de cinema, o que permitiu que grandes filmes fossem feitos, o que reacendeu a paixão nacional pela sétima arte. Nossos especialistas acreditam que são duas as características que se prolongaram para os dias de hoje. Uma delas é essa gama enorme de filmes que são produzidos todos os anos e nós vemos nas salas de cinema. A outra são dois viés temáticos que voltaram para ficar. Um é a história do Brasil e o outro são as favelas. E a Cidade de Deus virou notícia. O reflexo é em termos de número de produção, né? Um país que tem 2.700 salas como o Brasil ter ano que produz 120 filmes é muita coisa. Então a produção 120 filmes por ano é muita coisa para tão pouca sala como a gente tem.